Quanto custou viver por um mês na Argentina em 2026? Brasileiros, depois de assistirem esse vídeo, vão pegar seus passaportes, abrir a gaveta e guardar lá no fundo, porque já não é mais a mesma coisa viajar pra Argentina. Brincadeira, galera. Então esse vai ser um vídeo sobre o nosso custo de vida depois de mais ou menos 30 dias morando na Argentina. A gente já sabia que a Argentina, dos preços baratos, tinha, ó, evaporado. Mas a gente foi preparado para isso, só que a gente não imaginava que a conta final seria essa. E se você mora na Argentina, assista esse vídeo até o final e depois deixa nos comentários se a gente gastou demais ou se esses são valores do dia a dia de quem mora na Argentina. Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou a Gabi. O meu cameraman hoje é o Felipe. Ele não vai aparecer muito para quem gosta do nosso Jon Snow, ele fez uma cagada no cabelo, raspou o cabelo, não tá encontrando o boné, então talvez ele não apareça muito nesse vídeo. Não precisava falar isso, pô. Chega de enrolação, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora bora pra conta de quanto foi ficar um mês na Argentina como turista em 2026. Tem um gasto que ele existe antes mesmo de você pisar o seu pezinho na Argentina, que é o gasto com o seguro viagem, que agora é obrigatório. A gente tem um cartão que disponibiliza esse seguro saúde, então a gente não teve esse gasto. Eu fiz algumas cotações no Itaú e dá mais ou menos uma média de R$350 para uma pessoa e um mês. Se você ficar com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente explica melhor como a gente fez, só pro vídeo não ficar com 30 minutos. Eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente passando na imigração, eles não perguntaram qual seguro a gente tinha, nem se a gente tinha um seguro, apesar dele ser obrigatório. A única coisa que eles quiseram saber foi quantos dias a gente ia ficar na Argentina e qual acomodação, a localização dela. E já que eles pedem acomodação, vamos para um dos maiores gastos que a gente tem nas viagens, e dessa vez não foi diferente. A gente ficou em 2 hospedagens. A primeira delas a gente ficou 2 semanas e a gente gastou uma média de R$163 por dia. E a gente ficou no bairro de Retiro, que, se você me perguntar dos dois qual foi o nosso preferido, foi esse, ficava perto de tudo, a gente fez muita coisa a pé. E depois a gente ficou num bairro mais hypado, que quando você pesquisa no Google onde se hospedar em Buenos Aires, é esse bairro que aparece, que foi Palermo. Nesse já foi bem mais caro, a gente ficou 1 semana e a nossa média de gastos foi R$261 por dia. E eu vou mostrar pra vocês os 2 apartamentos que a gente ficou e vocês me dizem aí nos comentários qual que vocês preferiram. Eu tenho o meu preferido. Eu também tenho. Aqui, ó, nossa acomodação, chegamos. Essa é a nossa casinha, aqui é a sala. Será que é esse aqui? Aí aqui é a cozinha. O que será que tem atrás dessas cortinas? Legal, tem um cofre. Ai, olha, tem uma vista. Ah, não é não. E vamos ver o banheiro, né, que eu não vi o banheiro. E como será que é? Olha. Ah, bonitinho. Uma banheira. É uma banheira? É. Tem uma banheira. Tem vista? E eu tenho que confessar uma coisa a vocês. Eu tava um pouco receosa com essa primeira acomodação, porque era um lugar que... era um bairro que a gente nunca tinha ouvido falar tanto, não é tão comentado quanto o Palermo. Foi uma surpresa, porque chegando lá, foi o apartamento mais em conta que a gente achou na região, foi o mais barato que a gente achou. E eu vou deixar o link, o primeiro vídeo que a gente fez na Argentina, quando a gente chegou lá, pra vocês verem. Pesquisem em acomodações dessa região de Retiro, porque eu me surpreendi positivamente, o bairro é lindo, fica perto de muita coisa, perto do Obelisco, da Casa Rosada. A gente fez praticamente tudo a pé quando a gente estava ali na região e eu me apaixonei. Mas antes de tirar suas conclusões, veja a acomodação de Palermo. Chegamos. Agora a gente chegou aqui, vamos ver como é que vai ser, né? Viene tu. Ó, chegamos. Tenho que confessar que nas fotos parecia bem maior. É grande? É, até grande. É bonito, não é feio, nada feio aqui, né? Não. Vamos ver. É bonito. A parte boa de Palermo é que você sai à noite na rua e já tem muita coisa. A acomodação que a gente tava virava a esquina e você já encontrava um mundo de coisas pra fazer. E aí? Qual que vocês acharam mais legal? E na Argentina tem um segredo que poucas pessoas sabem, que você consegue um desconto nas acomodações. É um ponto que a gente até saiu um pouco frustrado, depois eu conto pra vocês, mas é só pra não atrapalhar os nossos gastos agora. Porque a gente foi pra outra cidade, a gente não ficou só em Buenos Aires e a gente tentou fazer esse desconto, mas enfim, não deu muito certo, eu já conto pra vocês.
Se você acha que toda vez que você vai para um destino internacional você precisa trocar seu chip, uma coisa que pouca gente fala é que existem planos nas operadoras do Brasil que disponibilizam internet para destinos internacionais, que foi o que a gente fez na Argentina. O nosso plano, que a gente paga R$50 cada um, da TIM e da Claro, tem esse serviço e a gente usou normalmente na Argentina, funcionou super bem. Não é nenhuma propaganda para as operadoras, é porque a gente descobriu e achou isso super legal. Existe essa notícia aqui do governo do Brasil que fala que você vai poder utilizar o seu chip do Brasil em outros países do Mercosul sem ter nenhum custo adicional para isso, só que ela ainda não foi implementada, então quem sabe em breve a gente possa utilizar esse serviço. A Gabi falou que já estão. Que tinha que aparecer no vídeo, então eu vou falar sobre o grande vilão da nossa estadia. A Gabi falou que era acomodação, né? Mas na verdade, uma coisa que a gente acabou metendo o pé na jaca foi comer fora. E a gente gastou muita grana. Um café da manhã, assim, pra 2 pessoas, dava em média R$110. Óbvio que deve ter lugares mais baratos, mas assim, nas proximidades da rota turística que a gente viu ali, era R$110, era 30 mil pesos. Era um pão com ovo, café pros dois, assim. Aí tem umas torradinhas, uma coisa assim, então isso aí pegou pesado. Isso eu tô falando do café da manhã. E até rola você tomar um café da manhã de empanada e gastar muito menos, assim. Você pode pegar umas 2 empanadas ali, dá R$4 cada uma mais ou menos, e um suco, sei lá, você vai gastar uns R$15, assim. Dá pra economizar bastante. Acabava conhecendo os lugares da rota ali, sabe? Uns lugares próximos de onde a gente tava e acabava gastando essa média aí. Falando de almoço agora, a gente foi comer parrilha, só que uma parrilhinha pra 2 pessoas dava uma média de R$240. E assim, não são lugares gringos, são lugares bem normais, assim. Tinha uns lugares que falavam assim, que 30 mil pesos você conseguia comer pra 2. Só que era pouquíssima comida, assim, na nossa opinião. E olha que a gente come pouco. E a conta pra comer fora deu cerca de R$2.400. Então assim, foi uma pisada no pé na jaca. Teve também a alimentação, que a gente achou... Os preços eram caros, tá? Não eram baratos, não. Mas dava pra dar uma equilibrada, porque tinha algumas coisas que eram baratas, assim, que a gente encontrava na promoção, tipo macarrão e etc. E os mercados que a gente ia também não eram nem os mais baratos. Era o Dia, o Carrefour, o Disco. A gente ia muito mais no Dia, porque ficava próximo de onde a gente estava ali. E se fosse no Coto, por exemplo, que era um dos supermercados mais baratos que tinha ali em Buenos Aires, a gente ia gastar com Uber. E naquela ocasião a gente acreditou que não ia valer tanta pena. E a gente gastou uma média de 1.250. E pra você ter uma noção, assim, de preço, um pão fatiado dava, sei lá, R$12. A gente pegava todos os mais baratos, tá? A caixa de ovos mais barata que a gente encontrou foi numa mercearia próxima de onde a gente tava, que a gente pagava 20 ovos. Era cerca de R$20. Então assim, foram esses preços pra alimentação. Ah, e uma dica. Os lugares que a gente encontrou as refeições mais em conta foram nos bodegones. E lá a gente encontrou as tradicionais milanesas da Argentina por preços que iam de 10 até 14 mil pesos, que varia entre uns 35 até uns R$50. E o que a gente mais gostou foi o Bela Gamba, que fica no bairro de Palermo. Então, resumindo o que a nossa participação especial falou, uma média de café da manhã, ok, sairia entre uns R$110 pro casal. Já o almoço é mais caro, ficaria entre R$220 e R$250 pro casal. Mas é claro, galera, sempre dá pra economizar. A gente, como o Felipe falou, ó, metemos o pé na jaca. Teve um dia que a gente foi lá no Dom Julio, a gente queria essa experiência, chegou, olhou o cardápio, R$300 por pessoa, a gente pegou nossa bolsinha e foi embora, porque não foi dessa vez, quem sabe numa próxima. Mas sempre dá pra economizar e procurar alguns lugares mais em conta, a gente que deu uma exagerada. Como nem tudo dá pra fazer a pé, agora a gente vai falar sobre o transporte. A gente usou bastante o transporte público lá. Fizemos até o cartãozinho do Sub, que no final das contas nem precisava. A gente pagou 1.500 pesos, que dá mais ou menos uns R$6. Mas você pode usar o seu cartão de crédito para passar, mas o bom é que fica como lembrança da viagem. Enquanto a gente estava em Retiro, a gente andava bastante a pé e usava o transporte público, mas em Palermo, a nossa acomodação ficava distante do metrô. A gente até usou ônibus algumas vezes, mas a maioria das vezes foi transporte por aplicativo, que foi o Cabify, que ele funcionava melhor que o Uber, a gente viu que era mais local e era mais barato também. E no final das contas, o valor que a gente gastou de transporte nesses quase 30 dias foi R$540. E a passagem de metrô custava mais ou menos 1.900 pesos, que dá em torno de R$7. E o ônibus ele é cobrado por trajeto, a maioria das vezes que a gente utilizou ficou entre R$4 e R$5. E é claro que a gente não poderia ir para a Argentina e deixar de assistir um show de tango.
Por isso que eu vou falar agora de lazer. A gente fez muitos passeios gratuitos em Buenos Aires. Um deles foi o show de tango, que a gente foi na Casa da Cultura, que inclusive mais cedo tinham nos cobrado R$350 por pessoa. Óbvio que tem o jantar, mas ainda assim são R$350. É por isso que é interessante ficar ligado na agenda cultural da cidade, porque a gente percebeu que tinham vários eventos gratuitos acontecendo. E óbvio, andar na cidade já é um evento por si só, porque a arquitetura da rota turística de Buenos Aires é encantadora. A gente conheceu a livraria El Ateneu, que fica no antigo teatro, que é, se não me engano, é considerada como a segunda mais bonita do mundo e a maior da América Latina, e também a gente entrou gratuitamente. E a gente gosta muito de sair à noite, e todos os lugares que a gente foi à noite não cobraram entrada. A gente foi inclusive numa balada e nem lá não nos cobraram entrada, e é tipo outra coisa que é considerada como uma das melhores do mundo, que é um dos melhores bares do mundo, e foi gratuito. Então os passeios foram um ponto que a gente conseguiu economizar, porque a gente foi atrás de passeios gratuitos para serem feitos. O único custo com passeio que a gente teve foi nas Cataratas do Iguaçu, porque teve o valor de entrada e foi 90 mil pesos para nós dois, que deu mais ou menos uns R$300. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês irem lá assistir, porque teve um perrengue na entrada, a gente quase não conseguiu entrar, então eu vou deixar aqui para vocês irem lá conferir depois que esse vídeo acabar. Vocês estão vendo esse abajur como fundo de todos os takes, né? Eu tô levando ele para todo lado. E para quem tava curioso com o valor das passagens, a gente saiu de Curitiba e pagou em média R$400 por passagem, mais uma bagagem despachada, só passagem de ida. E aí, para sair de Buenos Aires, a gente foi para Porto Iguaçu de avião, e foi uma surpresa positiva, porque a gente encontrou os preços das passagens bem legais. Foi R$214 cada um, mais o preço da bagagem despachada. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês sobre um desconto na acomodação? Pois então, esse desconto existe se você paga uma acomodação no estabelecimento com cartão de fora da Argentina, e esse desconto nada mais é do que o imposto que o argentino precisa pagar, só que você, como estrangeiro, não precisa. Eu tinha falado que a gente tinha ficado em duas acomodações. Na verdade, a gente ficou em três, porque uma foi em Porto Iguaçu e a gente alugou a acomodação com o intuito de pagar no local e ter esse desconto de 21%. A gente pagou R$800 pelo período de 4 dias que a gente ficou em Porto Iguaçu. Só que chegando lá, mesmo falando no anúncio que os impostos estavam incluídos, a anfitriã falou que os descontos já estavam aplicados e que a gente não teria desconto nenhum. Enfim, pagamos os R$800, mas se você já conseguiu ter esse desconto, deixa aí nos comentários como que você fez. A última vez que a gente fez esse quadro da Conta Chegou foi em Fortaleza, e a gente resolveu fazer ele da Argentina, porque uma galera mandou mensagem pra gente no Instagram perguntando: e aí, a Argentina tá cara mesmo? Então, é um vídeo mais curto, mas é um vídeo pra tirar a dúvida de uma galera e também ajudar quem tá se planejando viajar pra lá. Espero que esse vídeo esteja ajudando vocês, porque fazer vídeo em casa pra gente é mais difícil do que na rua. É mais difícil fazer vídeo na rua. Estamos aqui, ó, se requebrando pra fazer um vídeo em cada cômodo do apartamento, então... Esse abajur aqui, ele tá mais presente do que eu nesse vídeo. Apareceu mais que o Felipe. Eu vou deixar aqui do lado uma colinha de todos os valores que a gente falou durante o vídeo, com o total. E assim, é um valor que é alto pra gente. E eu imagino que, como morador, o valor deve ser muito diferente, porque você paga uma acomodação mensalmente e você sabe os lugares certos para você comprar as coisas, você fica mais fora dessa rota turística. Só para deixar bem claro, esse valor que a gente colocou aqui é um valor para turista que ficou na rota turística a maior parte do tempo, e é um valor para Buenos Aires, porque Buenos Aires não resume o que é a Argentina toda, e também... O que a gente viu, o que a gente mostrou ao longo dessa temporada na Argentina é que a gente ficou numa parte muito específica, em um recorte muito específico da cidade. A gente sabe que o que a gente mostrou não significa o que é o país num todo, e nem a cidade de Buenos Aires. Indo para o aeroporto, você começa a sair da área turística, você já começa a ver outros lados da cidade. O El Caminito também, quando você olha pro lado, você vai... A gente não tá querendo reforçar que existe desigualdade nem nada. Às vezes as pessoas acham que o que a gente mostra é a única realidade, mas como muitos dos lugares que a gente passou, a gente sempre mostra um lado e o outro, então é importante frisar, só para deixar bem claro. Um dado importante para se falar é que o salário mínimo da Argentina
é de cerca de 340 mil pesos, que dá mais ou menos 1.250 reais. O valor que a gente mostrou aqui é de uma realidade dentre várias que existem no país. Eu sei que pode ter uma galera nos comentários falando que a gente gastou muito, ou uma galera falando que a gente gastou pouco, então é importante a gente ter em mente que a gente não é único e que existem muitas realidades dentro de uma sociedade só. Quero trazer aqui uma outra questão. Nos vídeos dessa temporada da Argentina, como a gente acabou atingindo um público argentino, a gente viu que tem algumas discussões, que rolaram algumas discussões entre brasileiros e argentinos nos comentários, entre, o meu país tá melhor, o seu país tá melhor, o meu país tá pior, o seu tá melhor, coisas assim, sabe? E que se você for parar pra pensar, sempre quem paga a conta de ou tá mais caro ou tá pior é quem tá em situação mais vulnerável. Eu acho que é bom a gente sempre refletir sobre se o que a gente tá falando realmente tá de fato ajudando alguém. São países que cada um tem suas belezas, sua cultura. Então assim, vamos deixar a briga só pro futebol, que era mais divertido. E que não envolvia nenhum tipo de estereótipo ou crime, né? A maioria das pessoas que a gente encontrou no nosso caminho na Argentina foram super legais com a gente. Vocês viram aí ao longo dos vídeos que o nosso portunhol, ele não funciona muito bem e as pessoas sempre tiveram muita paciência com a gente. E assim, existem exceções, assim como existem exceções no Brasil. E ainda falando sobre comentários, acho que quando você fala em medo, a cidade mais citada nos comentários é Rio de Janeiro, tanto por brasileiros quanto por argentinos. E muita gente até falou no nosso primeiro vídeo sobre, vocês falam que o perigo, vocês falam que tem medo daqui, mas o Rio de Janeiro. Então agora estamos no Rio de Janeiro pra ver se aqui só tem perigo mesmo. É o que a gente vai descobrir, porque a próxima temporada já começa no próximo vídeo, Rio de Janeiro, pra quem não entendeu. Então, a gente tem uma maravilha nessa cidade pra ver qual é, se é a cidade do perigo, por que essa cidade é tão mal falada. E por que tem muita gente que deixa de visitar ela por conta disso. Vamos tentar descobrir um pouco mais sobre essa cidade que tá tão na mídia sempre. Mas pro vídeo de hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e que vocês tenham gostado. Torçam pro cabelo do Felipe crescer rápido, porque a gente tem que gravar vídeo no Rio de Janeiro. Ué, mas não é bem assim, né? Eu não tô esperando meu cabelo crescer. Eu ia gravar, só que ela falou que o buraquinho que eu fiz aqui na lateral do meu cabelo era prejudicial para esse vídeo. Eu fui removido. Não foi não, eu que pedi pra ele gravar aquela cena. Tchau, galera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentem e compartilhem muito esse vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau, galera. Valeu.